Ouça-me, eu não disse que a menina foi sobrevivente no sentido de ter sido tirada ou poupada. Ela foi sobrevivente na guerra, no sentido de ter sido ensinada. Eu não sei se você crê, mas na escola do Deus que servimos, às vezes Ele não livra só da guerra para poupar, Ele também livra na guerra para ensinar. Você conhece José? Não foi livrado do Egito, foi no Egito, ensinado. Você conhece Daniel? Não foi da cova, foi na cova, ensinado. Os amigos de Daniel não foram livrados da fornalha, foram na fornalha, ensinados. Porque Deus sabe que tempos difíceis geram homens fortes. Os homens fortes criam tempos fáceis, e é aí que mora o perigo. Tempos fáceis geram homens fracos. Por isso que eu falo sobre a guerra, porque a guerra traz o que eu chamo de maturidade. Quem aqui nunca foi inserido num cenário de caos e saiu mais forte do que quando entrou? Todos nós saímos mais fortes e resilientes de uma guerra do que quando entramos nela. Vamos considerar agora as palavras do apóstolo Paulo em sua segunda epístola, no capítulo de número 11. Sendo acusado pelos falsos apóstolos, ele escreve esta carta para defender o seu apostolado. E ele diz: já que vocês baseiam as experiências místicas e espirituais ou a falta de guerra, eu vou descrever para vocês que 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite, um dia, passei no abismo, em trabalhos de fadiga, com fome, com sede, com jejum, inúmeras vezes, com frio e nudez. Sabe o que é lindo perceber? Que este mesmo Paulo também disse: quando eu era um menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, quando eu me tornei adulto, quando eu me tornei maduro, eu deixei para trás as coisas de menino. Eu gosto da célebre frase do Tim Spurgeon, que dorme no Senhor, mas que é brilhante até os dias de hoje: muitos homens, servos e servas, devem a grandeza de suas histórias às muitas guerras que precisaram enfrentar na vida. Por quê? O que nos impede de avançar hoje, não sei se tu crê, dará peso de testemunho à nossa história amanhã. É só olharmos para a igreja com a lupa da história. Eu falo desta igreja do qual você descende, a que fora anunciada em Cesaré de Filipe pelo teu Cristo, comprada a preço de sangue da cruz do Calvário por Ele, e inaugurada no Pentecostes em Atos capítulo 2. Não cresceu com sombra e água fresca, filha. Cresceu debaixo de tiro, pancada e bomba. Foi no meio da guerra, oprimida, perseguida e hostilizada. Mingou? Não. Murchou? Não. Cresceu, evoluiu. Olha onde chegou. Olha a lupa da história aí. Nero, imperador de Roma, incendiou toda a cidade e acusou os cristãos de terem provocado o incêndio, oficializando a primeira perseguição do império contra a igreja. Sabe o que é genial? Naquele tempo, a igreja era só uma menina, mas na guerra ela sobreviveu, amadureceu, cresceu. Trajano disse: quem confessar a Cristo morre. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas na guerra sobreviveu, amadureceu, cresceu. Antônio: quem confessar a Cristo vai para a cadeia. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas na guerra sobreviveu, amadureceu e cresceu. Você já ouviu por aí? O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Vero. Porque em mais de 312 anos de implantação pacífica do cristianismo, o que o Império Romano fez nos 3 séculos foi gritar aos 4 cantos que ia paralisar a igreja. Mas foi no período de perseguição que ela desfrutou do maior crescimento da história. Eu estou dizendo no aniversário desta igreja que prisões, perseguições e guerras não matam, mas fazem crescer e amadurecer. Você está perguntando: quem pode me assegurar desta verdade? São palavras ao vento? Não, as sagradas letras te asseguram. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, amando o que nós somos depois de 2026 anos, rapaz, sobreviventes. Você é sobrevivente. Da guerra? Não, na guerra, porque você está na guerra, mas está vivo. Você está na guerra, mas está de pé. Você está na guerra, mas vem no culto. Você está na guerra, mas permanece fiel. Você está na guerra, mas é sobrevivente. Começou o ano de um jeito, continua de pé, é sobrevivente. A casa está de cabeça para baixo, mas é sobrevivente. O controle saiu das tuas mãos, mas é sobrevivente. Caiu 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas é sobrevivente. O diagnóstico médico chegou, mas é sobrevivente. As coisas que você queria que acontecesse não aconteceram,
mas você está aqui, é sobrevivente. Não vem para mim dizer que você está sem dinheiro, que as coisas saíram do controle, que eu vou continuar dizendo, celebre, porque você é sobrevivente. E não é da guerra, é na guerra, você está nela. Mas está vivo. Está na guerra, mas está vivo. E essa guerra só vai acabar quando Jesus voltar. Diga aleluia. A menina foi levada cativa para um outro lugar, uma outra terra, uma outra geografia. Onde? Síria. E na Síria ela passou a servir dentro da casa do seu opressor. Servia a esposa do seu opressor. Embala menino, faz comida, arruma a casa, está disponível para fazer tudo o que a moça disser. Nem ela mais pertence a si. Ela é serva. Trabalha em troca de um prato de comida para matar a sua fome, de um teto sobre a sua cabeça para lhe proteger do frio à noite e do calor de dia. É para isso que ela presta e para mais absolutamente nada. O que qualquer pessoa faria baseada em seu direito, odiaria um camarada como esse. Ela teve acesso ao homem que da porta da casa para fora ganhava muitas condecorações. Era o homem que podia declarar aos 4 cantos da Síria: Deus entregou vitória ao meu povo por causa de mim. Mas que da porta da casa para dentro perdia para uma doença de pele chamada lepra. Teu poder aquisitivo não paga a tua cura. Teu nível de influência não resolve o teu problema. Aqui você é igual a mim, pequeno. Ela poderia, repito, fazer o que qualquer pessoa faria baseada em seu direito civil. Nós estamos num período de lei, é olho por olho, dente por dente. Naamã, eu quero que a sua vida seja tão desgraçada e maldita quanto você desgraçou a minha. Mas espera lá, é lindo perceber que apesar da pouca idade, a criada conseguiu revelar muita maturidade. E você pergunta o que é isso, maturidade? Eu digo, dominar a dor e não ser dominado por ela. É ser líder das emoções. Sim, ser líder das emoções significa dominar a dor e não ser dominado por elas. Ser líder das emoções não significa sair do caos. Espera lá. Significa não sair de si mesmo no cenário do caos. Pegou? Ela era fisicamente presa, mas emocionalmente liberta. Repito, ela era fisicamente presa, mas emocionalmente liberta. Cativa no corpo, mas livre na mente. Por isso pregou, por isso pregou, por isso pregou, por isso pregou, por isso pregou. Porque entendeu que o que não foi feito a ela não tirava do Deus dela o poder de fazer em Naamã. Ela fez o que mais tarde aprenderíamos quando sentássemos e lêssemos o discurso. Ele disse assim: olha, aquele que retribui o mal, alguém que fez o bem, é maligno como o diabo. Quem retribui o mal por mal, age como um animal, sendo um ser irracional, não tendo consciência do que faz. O bem por bem, age como homem dentro da barganha e inconveniência. Mas quem retribui o bem aos que fizeram mal, é agir como o verdadeiro filho de Deus. Eu estou pregando para filhos esta noite. Amanda, é um absurdo nesta noite, desconhecendo o caos que está na minha vida, você olhar na pupila dos meus olhos e dizer que eu preciso perdoar quem me feriu, machucou, defraudou, abusou e etc. Sim, você precisa perdoar. Amandinha, eu não sinto vontade ou desejo de perdoar. Eu lhe pergunto, quem disse que perdão é sentimento? Perdão é decisão. Portanto, eu não perdoo porque eu sinto, mas porque eu decido. Eu não perdoo porque sou boa, eu perdoo porque eu sou salva. É diferente. Eu não perdoo porque eu sou boa, porque eu fui perdoada, irmã. Também é diferente. Eu não perdoo porque eu sou melhor que você. Eu perdoo porque eu entendi que o que fizeram de errado contra mim não se compara com o que eu fiz com Deus. Mas na cruz Ele me perdoou. Você está entendendo? Então você não foi chamada para ser escrava da sua dor, tá? Você foi chamada para ser cumpridora de um propósito maior que Deus te entregou. Esse chamado é poderoso, do qual me refiro, não é para os perfeitos, lindos ou maiorais, os que têm dons ou talentos, é para quem como a menina suporta a dor das pancadas da vida. Não é para quem canta e alcança as lindas ou perfeitas notas musicais, é para quem como a menina aprendeu a adorar a Deus no olho do furacão Katrina. Sabe por quê? Porque nem todo mundo aguenta cantar chorando, pregar sofrendo, caminhar sem forças e ajudar o Naamã precisando de ajuda. Repito para você, isso não é para quem tem dons ou talentos, é para quem entendeu que o óleo da unção de
Deus vem com o preço do esmagamento. Olha nos meus olhos e diga: Amanda, eu estou cansada. Eu vou te dizer: bem-vinda ao clube, senhora. Olha nos meus olhos e diga: Amanda, eu estou ferida. Eu vou dizer: eu também estou. Eu sei como é estar ferida, eu sei como é estar cansada, eu sei como é estar aflita, mas na mesma proporção eu sei o que é pregar o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ver uma multidão de pessoas se rendendo a Ele, como nesse culto de domingo. Porque isso não é sobre o que eu e você podemos, queremos ou conseguimos fazer, é sobre o que Deus pode, quer e faz através de mim e de você. Repito a terceira vez: você não foi chamado para ser escravo da sua dor, foi chamado para ser cumpridor de um propósito maior que Deus te entregou. Então não permita, no cenário que Deus te inseriu agora, não permita que o teu processo arranque dos teus lábios a mensagem. Fale, pregue, declare, comunique, anuncie. O que, Amanda? Tudo que o teu Deus tem poder de fazer, mesmo se Ele ainda não tiver feito em você. O modelo perfeito a ser seguido é o Cristo. Se o exemplo da menina não te cabe, que pelo menos o do Cristo que salvou a sua vida preste para alguma coisa, para você. Porque ele teve fome, mas ele pregou em João 6, 47, 48, que é o pão vivo que desceu do céu, esplêndido. Sentiu sede, mas ele pregou em João 4, 13 e 14, que é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, e quem bebe desta água nunca mais volta a ter sede. Ele se cansou, sabia? Mas em Mateus 11, 28, aos cansados, oprimidos e sobrecarregados, ele disse: vinde a mim, que eu darei descanso a vocês. Em Betânia, no capítulo 11 de João, ele chorou quando ele se deu conta da falta de fé daquele povo por conta da morte de Lázaro, que estava sepultado há 4 dias, mas imprimiu como promessa Apocalipse 21, onde diz que enxugará dos olhos da igreja toda lágrima. Você me ouviu dizer que o povo sentiu fome, água, sede, o descanso ficou cansado, até o consolo chorou, mas sabe o que é lindo? A mensagem não mudou. Então, no lugar que Deus te inserir ou te permitir, vou repetir, declare. O nosso problema é fazermos dos púlpitos dos dias atuais palco para os desabafos das nossas dores. Pregadores pregam suas feridas, compositores compõem suas lutas, cantores entoam suas dores. Deus não te ungiu para falar de você, querido, não se ofenda. Ele te ungiu para falar dele. E eu te digo porque a dor que você sente aqui é passageira, mas a mensagem de vida na tua boca é eterna. Abra a boca. Ela poderia ter dito: Naamã, te odeio. Ela poderia ter dito: Naamã, eu desejo que o Senhor morra. Mas ela não disse isso não. Ela disse para a esposa de Naamã: olha, avisa teu marido que eu conheço alguém que conhece outro alguém que tem a solução para o problema dele. Como, Amanda? Senhora, se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele conheceria o profeta que lhe daria a cura. A esposa de Naamã, obviamente, acredito que espantada, pensando: rapaz, essa garota não tem nenhuma responsabilidade afetiva, e ela apontou uma geografia para o meu marido que lhe prejudicou ser curado. Eu não consigo acreditar nisso. Ela foi apavorada a contar para o esposo. Naamã, que agora diante do rei está espantado, dizendo a ele: olha para mim aqui, Senhor, assim falou. O que a moça falou para a esposa de Naamã? Na minha terra tem um profeta. O que a esposa de Naamã disse a ele? A serva disse que na terra do qual você tirou ela tem um profeta. O que Naamã falou para o rei? A menina que eu trouxe cativa disse que na terra dela tem um profeta. Eu me pergunto, a cara de Naamã e a cara do rei diante de Naamã, talvez perguntando a ele: o que essa garota tem de especial para movimentar você a fim de te fazer sair da tua terra para ir buscar ajuda numa terra que você pelejou contra? O que ela tem de especial para te mover e te fazer sair daqui? Um homem com uma demanda grande, com muitas responsabilidades, o que ela tem de especial para te fazer sair daqui? Senhor, assim falou a menina. Pega a sua Bíblia, no versículo de número 2 está escrito: eles trouxeram numa das campanhas militares uma escrava, uma serva, uma menina, uma manceba, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo de número 3, ela entregou
entregou o recado e disse assim: se o meu Senhor estivesse lá, ele conheceria o profeta. Versículo 4, Naamã entrou na presença do rei e disse: assim falou a menina que é da terra de Israel. A gente está falando do básico da gramática da língua portuguesa. Versículo 2, trouxeram uma menina, ou uma serva, ou uma escrava. Versículo 4, Naamã disse: assim falou a. Mudou muita coisa. Aí eu me perguntei: que tipo de conduta ou posicionamento teve a serva dentro da casa para ter deixado de ser mais uma no 2 para ser a única no 4? Que tipo de conduta teve a escrava para ter deixado de ser mais uma para ser a única? Você há de concordar comigo aqui que para que a mensagem dela fosse validada, ela precisaria no mínimo ter conquistado a confiança da família? Sim ou claro? Claro. Ela precisaria também ter demonstrado um comportamento exemplar e confiável? Sim, óbvio. Algumas pessoas não leem a Bíblia que você oferece porque já leram você, e são 2 livros diferentes. Você está cansado de ouvir, o sermão toca, mas o exemplo arrasta. Sobre a menina eu te digo, tão importante quanto tu ter uma mensagem é tu também ser uma mensagem. Vou repetir, para alguém aumentar o glória a Deus. Tão importante quanto tu ter uma mensagem é tu também ser uma. Senhor, eu quero ter que te fazer entender, por favor, que ela não tinha responsabilidade afetiva nenhuma comigo. Senhor, eu matei os pais dela. Senhor, eu prejudiquei ela. Eu destruí o futuro dela. Eu privei ela de viver um futuro produtivo em sua nação. Ela está me servindo a minha esposa, está embalando o menino, fazendo comida. Ela não tinha responsabilidade nenhuma comigo, mas ela disse: lá tem um profeta na minha terra. O rei espantado: já que ela movimentou você ao ponto de te fazer sair de casa, então pega as 10 tapeçarias da melhor qualidade e oferta. Pega os ciclos de ouro e ciclos de prata. Você tem liberação para viajar. O que Naamã fez, o que qualquer pessoa no desespero em busca da cura faria. Só que foi com a intenção errada. A intenção era viver como um barganha, ofertar em troca receber a cura. Tem gente com síndrome de Naamã. Desculpa, não se ofenda com o que eu vou falar. Deus não é gênio da lâmpada mágica para sair quando você dá uma esfregadinha a fim de te atender dentro do teu imediatismo santo. Ele é Deus e não trabalha para satisfazer você. Ele trabalha para cumprir propósito que glorifique o nome dele. Então se hoje ele fizer show, se não fizer, você vai secar a lágrima do rosto e vai ficar quietinho, porque ele vai continuar sendo seu Deus do mesmo jeito. Amanda, estou com quebra de expectativa. As escrituras dizem para o consolo da tua alma que do homem são as preparações do coração, mas do teu Senhor a resposta da boca. Chega lá, primeira quebra de expectativa. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou perplexo, porque eu não fui recebido com honra pelo profeta. Quem saiu da casa, Amanda? Geazi, o servo do profeta. Não estendeu o tapete vermelho. Olha no meu olho aqui. Não estendeu tapete vermelho. Não teve bom dia, boa tarde, boa noite. Só teve um recado: mergulha. Não teve: Senhor Naamã, seja muito bem-vindo. Ora, eu estou sabendo do que Deus fez por intermédio das suas mãos. Eu estou sabendo que Deus deu vitória aos sírios. Deus venceu o nosso povo e fez com que você estivesse à frente de guerra. Não teve isso, querido. Só teve o recado: mergulha. O meu Senhor mandou você mergulhar. Naamã está indignado porque o profeta não saiu. Ele não se vende, não. Ele, como um bom homem de Deus, sabedor da lei de Moisés, sabia que não podia receber nada de alguém leproso como Naamã. Então isso não tem a ver com questão de ética, mas com princípio bíblico, ok? Aí, a segunda quebra de expectativa: ele ouviu da boca do servo: mergulhe. Tem que mergulhar, Senhor. Agora vamos lá, quem está comigo diga aleluia. Verso de número 11, abre precedentes, bispa, para o entendimento muito claro, e o contexto histórico nos comprova isso. Naamã não era um camarada 100% leproso. Ele tinha partes específicas do seu corpo atormentada pela doença, chamada de lepra. Se o corpo todo não está afetado pela doença, não faz sentido pedir para lavar somente onde está acometido pela enfermidade. Tua mão está suja, está impura, lave-a. Teus pés, lave-os. Braços, lave-os. Cabeça, lave-a. Mas ele disse: mergulhe. Mergulhe. Senhor, mergulhar implica lavar até onde não está contaminado. Essa é a ideia, lave. Tem que ser por inteiro. Vida com Deus não funciona pela metade, é tudo ou nada. Ou você mergulha ou continua leproso. A mudança começa de dentro para fora. Se não muda a mente, não muda o resto.
Não dá para ser meio santo, meio limpo, meio ungido, meio salvo, meio transformado. É tudo ou nada. Deus está dizendo para ti nesta noite: eu não te quero pela metade, eu te quero por inteiro. Eu não quero tua oração pela metade, não quero tua devoção pela metade, eu não quero tua entrega pela metade, não quero teu clamor pela metade, eu não quero você pela metade, eu te quero por inteiro. Se não muda dentro, não muda o resto. Olha para a Bíblia. Judas se assentou à mesa, teve pão, vinho e o próprio Cristo diante dele. Vou repetir: o Judas se assentou à mesa, teve pão, vinho e o próprio Cristo diante dele. Ouviu palavras, participou do ministério, presenciou milagres, mas não se deixou transformar. Por outro lado, o ladrão, preso, condenado, sujo e prestes a morrer, encontrou salvação pendurada ao lado de Jesus. Ele não teve tempo de fazer boas obras, ele não participou de cultos e nunca esteve sentado numa mesa sagrada, mas tinha um coração aquebrantado. O Judas se perdeu com o pão na mão, o ladrão se salvou com as mãos cravadas. O Judas teve tempo, acesso, oportunidades, mas não teve entrega. O ladrão não teve quase nada, a não ser o arrependimento sincero. O Judas esteve perto de Jesus, mas distante da verdade. O ladrão esteve longe da mesa, mas perto da graça de Deus. Porque o que define o seu destino não é o lugar que você se assenta, ou a frequência que você tem nos cultos, é o coração com o qual você se rende. Está aqui, cumprindo mais uma agenda com o corpo, mas o coração está longe. Está com a mente vazia, com o espírito vazio, com a alma parada. É isso que acontece. Eu não estou aqui para fazer apologia a desigrejados, mas também não consigo aplaudir quem está sentado nos bancos há anos e nunca se converteu de fato, porque tem gente que ouve o evangelho toda semana, mas vive como se não tivesse crido. Não muda, é de dentro para fora. Não pode ser pela metade, tem que ser por completo. Você pegou a diferença e a referência disso aqui? Primeira quebra de expectativa: não foi recebido como gostaria. Segunda quebra de expectativa: não mergulhou, não quis mergulhar por inteiro. E a terceira quebra de expectativa: no Jordão. Jordão tem um significado. Pergunte-me qual? Aquele que desce. Aquele que desce. Naamã, você precisa descer. Isso é nível de informação, eu digo para que todos me ouçam. Jordão significa aquele que desce. E o rio Jordão deságua no Mar Morto, e a costa do Mar Morto fica a pouco mais de 427 quilômetros abaixo do nível do mar. Este lugar, a costa do Mediterrâneo, é o ponto mais profundo do globo da terra. Deus, tratando de Naamã, estava dizendo: para cuidar de você eu não vou ser baixo hoje, eu vou ser subterrâneo. Desça. Dificuldade de entender? Não. Resistência em aceitar. Olhamos na Bíblia Sagrada e encontramos inúmeras referências de Deus conduzindo o seu povo para os lugares baixos, onde a humildade e a dependência nele é que é testada. Jordão é citado. O diabo, por sua vez, procura elevar os homens para os lugares altos, onde a soberba e a autossuficiência podem se infiltrar. Não temos rios melhores. Abana e Farpá, há águas melhores que todas as águas de Israel. Há quem diga que o problema de Naamã estava na coloração da água. Eu te digo que o problema estava na geografia. Descer para ele seria incômodo. Eu olhei para Deuteronômio capítulo de número 8 e vi Deus falando com o seu povo: eu provei vocês, eu levei vocês ao deserto, eu fiz vocês sentirem fome, mas sustentei vocês com pão, eu fiz vocês terem sede, mas providenciei a água, as roupas cresciam conforme o corpo de vocês cresciam, as alparcas cresciam nos pés, eu trouxe a provisão, tudo isso para saber o que estava em vossos corações. Deus trata com o seu povo em lugares baixos. O diabo leva para cima. A gente olha para o livro do Gênesis, capítulo 11, está escrito assim: vamos construir uma grande torre, de sorte que ao chegarmos lá em cima, reclamaremos e não seremos espalhados pela terra. O que Deus fez? Desceu e confundiu a língua. Acabou a graça. 4 de Mateus está escrito, abaixa só um pouquinho por favor. 4 de Mateus está escrito que o diabo levou Jesus para o alto do monte e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado você adorar somente a mim. O verbo de Deus encarnado sobre a terra disse: vai-te, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, se prostrarás e prestarás adoração. 27, Judas Iscariotes suicidou-se, enforcando-se no galho alto de uma árvore, depois de ter vendido Jesus por 30 moedas de prata. Mas Deus não, é embaixo, para depois para cima. José, você vai ser governador, mas antes disso,
vai para o poço, lugar baixo. Daniel, tu vai para a cova dos leões, lugar baixo. Jeremias, desça a casa do oleiro, porque lá me convém te revelar as minhas palavras, lugar baixo. Ezequiel, eu vou te levar em espírito para o meio de um vale de ossos sequíssimos, lugar baixo. Gideão, a estratégia é essa, malhar o trigo no lugar baixo. Veterotestamentário já foi, neotestamentário, uma mulher sangrando há 12 anos, ela disse, acabou todo o meu recurso, eu não tenho mais dinheiro, mas eu ouvi falar que Jesus vai passar por aqui, eu não posso ir por cima porque eu estou impura, mas e se eu for por baixo? E se eu tocar na orla do manto dele? Ela foi, tocou na orla do manto e o sangue estancou na hora. Você lembra de Zaqueu? O homem baixinho, ele disse, eu só queria ver Jesus, eu não me importo se ele não vai me ver, se eu ver ele está de bom tamanho. Vai macho, corajoso, subiu na figueira brava, esperou a multidão passar. Jesus está vindo, entrando em Jericó, parou diante da figueira e disse, Zaqueu, eu vou na tua casa hoje, mas antes de eu ir lá, você precisa desça, Zaqueu, depressa, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Com Deus é assim, para subir você tem que descer. Alguns desconsideraram o que nós aprendemos com as escrituras e com o exemplo vivo do nosso próprio Cristo. Ele não teve problema com isso. Se você pegar a sua Bíblia, tu perceberá, porque na sua primeira vinda ele veio, dormiu numa manjedoura. Em compensação, na segunda vinda, ele virá, se assentará num grande trono branco e julgará todas as nações. Na primeira vinda, ele andou num jumentinho, cria de uma jumenta velha. Na segunda, virá cavalgando no grande cavalo branco. Na primeira vinda, ele foi humilhado pelos homens, hostilizado pelo sistema e abandonado pelos seus. Mas na segunda, o Cristo revelado em Apocalipse, ele tem olhos como chamas de fogo, os seus pés são como bronze polido, latão reluzente. Em uma das coxas está escrito que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Da sua boca sai uma espada afiada, mas a voz é como o som de muitas águas. Seus cabelos são mais alvos que a lã, as suas vestes são branquíssimas. Na primeira vinda ele veio como um cordeiro. Lembra de João pregando no deserto da Judeia? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas da última, o cordeiro e o leão virá. Eu não conheço você nessa noite, mas eu te convido a receber da parte de Deus esse convite. Não é olhar para o lado direito, não é para olhar para o lado esquerdo, não é para olhar para a vanguarda, retaguarda, para fazer o que, Amanda? É para descer, descer, descer. Vai ser no lugar baixo que Deus vai tratar de você, vai ser no lugar baixo que Deus vai te ensinar a depender dele, a se apaixonar por ele e deixar de se apaixonar pelas coisas deste mundo. Não é em cima, é embaixo. Não vem com essa perguntar para mim, Amanda, Deus faz isso, que eu vou te provar biblicamente que sim. Porque 2 de Coríntios capítulo de número 12, Paulo estava se defendendo. Lembra do capítulo 11 que eu li aqui no começo? No capítulo 12 ele disse, tá bom, vocês estão baseando o apostolado em experiências místicas? Lá vai. Segunda pessoa ele diz, conheço um homem que há 14 anos atrás foi elevado ao terceiro céus. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Esse homem teve visões inefáveis das quais foi proibido de contar e relatar aos homens. Mas, porém, todavia, entretanto, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das visões, me fora dado um espinho onde? Na carne, a saber, o mensageiro de Satanás que me esbofeteou e me fez orar por 3 vezes. Então, 3 vezes orei eu e disse-me, Paulo, minha graça. Irmão, me ajuda. Minha graça te, porque o meu poder se aperfeiçoa na. Explica para mim, não vou tirar o espinho de você. Por que, Senhor? Porque é o espinho que te fere e te mantém de joelhos. E de joelhos humilhado você reconhece que só depende de mim. Por isso que quando ele tem entendimento da frase, a minha graça te basta, ou minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, ele diz, de sorte que eu me engrandecerei nas minhas tribulações no Senhor, porque eu entendi que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Embaixo, você precisa descer. Eu não quero, você precisa descer. Para mim não dá, você precisa descer. Naamã tomou a decisão de mergulhar, depois que o servo lhe confrontou dizendo, você vai mesmo dar viagem perdida? Você gastou tempo para vir aqui, para voltar para casa do mesmo jeito?
depois de toda a expectativa que fez o teu rei criar? Eu amo a maneira como Deus trabalha, porque em muitos momentos da vida Ele coloca amigos disfarçados de servos, ou servos disfarçados de amigos ao nosso lado. Quando Naamã bateu os pés e disse que não mergulharia, o servo disse para ele: paizinho, se o profeta lhe pedisse algo absurdo, o Senhor iria fazer para sair curado daqui? Tampouco mergulhar nas águas. Resumindo, compare aquilo que você quer perto do que Ele te pediu, e tu verás que o que Ele te pediu não é nada perto do que você veio buscar. Mergulha. É colocar um espelho diante da face do sujeito e dar-lhe um choque de realidade. Quando Naamã entendeu: meu poder aquisitivo não paga pela minha cura, meu nível de influência não paga pela minha cura, mas um ato de obediência vai fazer com que eu saia daqui limpo, ele arrancou suas vestes e mergulhou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na 7ª vez, ele saiu limpo. Limpo. Está ali. Versão NVI: assim desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E foi, repita bem alto, foi purificado. Lindo. No 7º mergulho, ele foi purificado. Há quem diga que Deus trabalha de maneira perfeita, e eu uso adendo, plena e completa também. Tudo que Deus faz plenamente, perfeitamente, completamente. Gênesis, Deus criou o universo e tudo que nele há pelo poder da sua palavra, em 6 dias, tendo se agradado da obra da sua criação. No 7º, ele descansou. Está pleno, completo e perfeito. Amém. Jericó é de vocês, filhos meus. Rodeiem a cidade 7 vezes, por 7 dias. Rodearam, e as muralhas. Vocês terão problemas de relacionamento, por isso eu digo: perdoem uns aos outros 70 vezes 7. Muito calor, eu estou com fome, vão comprar comida. Que estratégia genial. Mas também tenho sede. Moça, me dá de beber. Ela, como sendo tu homem judeu, fala comigo, visto que eu sou mulher e samaritana. Judeus e samaritanos não se dão. Você está falando comigo porque se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te pede água, você pediria água, e Ele lhe daria da água que jorra para a vida eterna. Porque aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais voltará a ter sede, porque rios de águas vivas jorrarão do seu interior. Ela: Senhor, eu estou criando interesse nesta água, mas eu faço o quê? O poço do pai Jacó é muito fundo, o que eu faço? Ele: vai em casa, chama o teu marido e vem. Senhor, eu não tenho marido. Checkmate. Dissestes bem e com verdade, não tenho marido, porque tu tivestes na vida 5, e agora o que você tem, 6, não é seu, mas o pleno, completo e perfeito, o 7. Falava com ela à beira do poço, o 7. Você consegue entender agora porque dentro de um período veterotestamentário a expressão utilizada pelo autor é esta: purificado? Isso é uma analogia apontando para o que somente o Cristo das nossas vidas tem o poder de fazer. O que manda? Nos purificar de toda a lepra do pecado. Ele é o único que tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Portanto, eu te digo nessa noite, desconhecendo a tua vida, não sei quem é você, eu não conheço as tuas pendências, os teus pecados, os teus problemas, as tuas dificuldades, mas eu te digo: mergulhe em mim e tu sairás daqui uma nova criatura. Mergulhe em mim e tu verás o que eu farei com a tua história a partir da decisão que tomar. Mergulhe em mim e tu verás aquilo que eu vou fazer através de você. Acho que dá para colocar tu és, né? A decisão não é minha. Quem dera eu pudesse tomar a decisão de mergulhar e sair diferente desse lugar, mas não é minha. A menina entregou o recado, o servo do profeta entregou o recado, e o servo da viagem também entregou o recado. Mas quem desfrutou do milagre porque decidiu submeter-se à palavra de obediência foi Naamã. Teu pastor, teu bispo, teu apóstolo não pode decidir por você. A ministra da noite não pode decidir por você. Os teus amigos, por mais que te amem, não podem decidir por você. Quem precisa decidir se vai ou fica, se mergulha ou se dá viagem perdida,
a fazer dele o Jordão que transforma a tua história hoje. Não dá. Não dá. Para receber vinho novo em odre velho. Tem que mudar. Não dá. Você pode sair daqui do mesmo jeito se quiser. Ou pode sair daqui transformado. Você decide. Eu quero nessa noite te convidar a se levantar do seu lugar. Porque eu quero orar pela tua vida. É uma imersão profética, correto? É uma imersão profética, então nós temos liberdade no mundo espiritual aqui para fazer algo profético, correto? Eu vou agora, sob a direção do Espírito Santo de Deus, pedir para que você escolha um amigo neste momento. Um amigo, uma pessoa que você seja íntima. Eu quero que você olhe para essa pessoa, pegue nas mãos desta pessoa que tu vai orar por ela agora. Escolha alguém que tu vai orar por essa pessoa e essa pessoa vai orar por você neste exato momento. Ore por ele, ela vai orar por você e eu creio que Deus irá fazer coisas extraordinárias a partir deste momento. Escolha essa pessoa, ore por ela agora. Levanta sua voz diante de Deus, assim como o servo insistentemente disse ao seu senhor Anamã: mergulhe! Eu quero que você ore por este amigo, porque eu creio que Deus pode fazer coisas grandes através da sua vida, na vida dele. Levanta a sua voz de clamor agora. Pai, nós entramos na tua presença neste momento e pedimos a ti, faça de novo mais uma vez. Essa pessoa agora está com um amigo ou com uma amiga nesse momento. Uns estão abraçados, outros estão de mãos dadas, mas eles estão orando. E como nós ouvimos aqui, não dá para receber vinho novo em odre velho. Não dá, Senhor, e nós não desejamos também retornarmos para as nossas casas do mesmo jeito que chegamos aqui. O desejo do nosso coração é sair deste lugar transformados pelo Senhor. Recebemos com base na tua palavra, palavra esta que não volta para o Senhor vazia, mas cumpre um propósito que lhe apraz e prospera naquilo pela qual o Senhor a enviou. Eu te peço agora, Senhor, levanta essa pessoa, levanta essa menina. Veio arrastada, mas vai sair de pé. Veio desanimada, mas será avivada e ativada nessa noite. Entrou aqui desviada, mas vai voltar reconciliada com o Senhor. Eu não aceito, o diabo não tem força sobre esta vida. Ela não vai voltar do mesmo jeito, ele não vai voltar do mesmo jeito, ele vai sair diferente desse lugar. Ora, irmã, ora, irmã, ora, irmã. Na oração da igreja Deus trabalha, na oração da igreja Deus renova, na oração da igreja Deus reveste, na oração da igreja Deus levanta, na oração da igreja Deus liberta. Visita os quatro cantos deste templo agora, Senhor. Visita os quatro cantos desta igreja. Vai mandando por terra tudo que aprisiona a tua filha, tudo aquilo que prende o teu filho, tudo aquilo que não deixa ele progredir, avançar, evoluir. Agora, assim como o servo pegou na mão de Naamã e disse: mergulhe, Senhor, não dê viagem perdida. Essa amiga ora pela outra e diz: mergulha, não dê viagem perdida. E eu clamo, Senhor, por meio do teu Espírito, através da palavra que não volta vazia, atinja a mente, a psique, o coração, o centro das emoções. Agora, convença o pecador da justiça, do pecado, do juízo. Cause impacto nessa noite. Renove nessa noite, batize nessa noite. Se entrou alguém fraco, que saia revigorado. Se entrou alguém caído, que saia erguido. Se entrou alguém desanimado, que receba o vigor e o ânimo nessa noite. Agora, todo desânimo caia por terra, em nome de Jesus. Todo gigante caia por terra, tudo aquilo que não te louva caia por terra. Tem renovo na oração da igreja, tem renovo no clamor do teu povo. O teu povo ora, mergulha. E nós decidimos nessa noite sair daqui impactados. Vamos mergulhar e sair limpos, perdoados, transformados e regenerados, em nome de Jesus. Ore.